Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na Guiné-Bissau, um país fascinante do mundo lusófono. É um lugar cheio de história, com uma natureza incrível e uma cultura que pulsa de vida. Vamos fazer uma pequena viagem ao coração desta nação da África Ocidental. E para começar, uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é a porta de entrada para um mundo novo. É o ponto de partida ideal para começarmos esta descoberta da identidade e da riqueza deste país. Então, primeiro ponto. Onde fica exatamente a Guiné-Bissau? Vamos situá-la no mapa, ali, na costa da África Ocidental. Ora bem, a Guiné-Bissau fica mesmo na costa atlântica. Faz fronteira a norte com o Senegal e a sul e a leste com a Guiné-Conakry. E a capital, claro, é Bissau, que é o verdadeiro centro de tudo. E em termos de população, estamos a falar de cerca de 2 milhões de pessoas. Pode não parecer muito, mas este número esconde uma diversidade cultural e étnica absolutamente incrível, como vamos ver já a seguir. Muito bem, já sabemos onde fica. Agora vamos mergulhar naquilo que realmente define a identidade do país, as suas vozes e a sua história. É aqui que se encontra a alma da Guiné-Bissau. Olhem, o português até pode ser a língua oficial, mas a verdade é que no dia-a-dia, nas ruas, nos mercados, o que se ouve mesmo é o crioulo guineense. E atenção, não é só um dialeto, é uma língua crioula super viva que é um dos grandes pilares da identidade nacional. É o que une toda a gente. E nota-se perfeitamente esta mistura de influências. Um bom exemplo, em vez de se dizer um simples bom dia, em crioulo é muito comum ouvir-se "nós está bom dia". A tradução à letra é "nós estamos bom dia". É um pormenor fantástico, não é? Mostra logo aquele sentido de comunidade que está na base da língua. Claro que a história mais recente do país é uma história de luta. Uma luta pela sua soberania. Depois de um longo período como colónia portuguesa, a Guiné-Bissau declarou independência em 1973. Foi um momento-chave, o ponto alto de uma longa e difícil luta pela libertação. E é impossível, mas mesmo impossível, falar deste período sem falar de Amílcar Cabral. Ele foi a figura central, o líder, o estratega por trás de todo o movimento. O seu legado ainda hoje é uma referência incontornável no país. Ok, vamos mudar completamente de cenário agora. Deixamos a história e mergulhamos na natureza. Porque a Guiné-Bissau guarda alguns dos tesouros naturais mais incríveis e mais bem preservados de toda a região. É um autêntico paraíso. E a joia da coroa? Sem dúvida nenhuma, o arquipélago dos Bijagós. Mas atenção, isto não é só um conjunto de ilhas bonitas. É muito mais do que isso. É uma reserva da biosfera, um verdadeiro santuário para a vida selvagem e tem uma cultura própria completamente fascinante. Mas o que é que torna os Bijagós tão especiais? Bem, imaginem isto. Dezenas de ilhas tropicais, praias de areia branca, quase desertas, e uma natureza que parece ter parado no tento, quase intocada pelo turismo de massa. É o refúgio perfeito para uma imensa diversidade de animais. Mas a riqueza da Guiné-Bissau não se fica pela natureza, de todo. Agora sim, vamos mergulhar de cabeça no seu mosaico cultural, que é super vibrante. A música é fundamental na vida de todos os dias. E o gumbé é talvez o ritmo mais emblemático. É aquele som que não nos deixa ficar parados, sabem? Tem uma percussão muito forte, super contagiante e está sempre presente nas festas, nas celebrações. É a alma da festa. E a comida? Bem, a comida também conta uma história. É uma fusão deliciosa de sabores africanos com um toque da herança portuguesa. Sendo um país com muita costa, o peixe fresco é rei, claro. Normalmente é servido com arroz e uns molhos espetaculares, como o de amendoim, por exemplo. Mas há uma coisa que define mesmo a cultura guineense, a hospitalidade. E não é só por cortesia, é um valor muito profundo. Partilhar uma refeição é um ato de união, de comunidade, de amizade. É algo muito genuíno. E toda esta diversidade cultural vem de um mosaico étnico riquíssimo. Temos grupos como os Balanta, os Fula, os Mandinga, os Bijagós e muitos outros. Todos coexistem, cada um com as suas tradições e línguas, e é essa mistura que tece esta tapaçaria cultural tão única no país. E com isto chegamos ao fim deste nosso breve retrato. Fica a pergunta no ar. O que podemos aprender com um país que, apesar da sua dimensão e dos seus desafios, transborda de riqueza natural, cultural e humana? Talvez a Guiné-Bissau nos lembre que o verdadeiro valor de uma nação está, na verdade, na sua diversidade e na força da sua identidade. Fica para pensar.